Capítulo 4. Seus hábitos e um passeio. Eu disse que fiquei encantada com a maioria de suas características. Havia algumas, porém, que não me agradavam tanto. Ela era mais alta do que a maioria das mulheres. Vou começar descrevendo-a. Ela era esguia e maravilhosamente graciosa, exceto que seus movimentos eram lânguidos, muito lânguidos. Na verdade, não havia nada em sua aparência que indicasse que fosse uma inválida. Sua compleição era rica e brilhante, suas feições pequenas eram lindamente formadas, seus olhos eram grandes, negros e brilhantes. Seu cabelo era maravilhoso, eu nunca vira um cabelo tão magnificamente cheio e longo, como quando ela o soltava sobre os ombros. Muitas vezes eu o tocava com as mãos e ria maravilhada com seu peso. Ele era incrivelmente belo e macio, e era de um castanho muito escuro, com um toque dourado. Eu adorava soltá-lo e deixá-lo ceder ao próprio peso, e, em seu quarto, quando ela deitava na cadeira, conversando com a sua voz doce e grave, eu costumava fazer tranças nele e espalhá-lo, brincando com ele. Céus, se eu soubesse! Eu disse que havia algumas coisas que não me agradavam. Disse que a confiança dela me conquistou na primeira noite em que a vi, mas descobri que ela mantinha uma reserva constante sobre tudo o que dizia a respeito de si própria, sobre a sua mãe, sua história, de fato tudo que tivesse conexão com a sua vida, seus planos ou sua família. Arrisco-me a dizer que estava sendo despropositada e talvez estivesse errada. Talvez devesse ter respeitado a solene injunção imposta sobre o meu pai pela imponente dama de veludo negro. Mas a curiosidade é uma paixão incessável e inescrupulosa, e nenhuma moça pode suportar pacientemente que a sua seja despistada por alguém. Que mal poderia fazer se alguém me dissesse o que eu desejava tão ardentemente saber? Ela não confiava em meu senso de honra? Por que não acreditava quando eu lhe garantia solenemente que não divulgaria uma sílaba do que ela me contasse a nenhuma alma viva? Parecia-me que ela possuía uma frieza incompatível com a sua idade, na sua melancolia sorridente, e persistia na recusa em me conceder até mesmo o menor raio de luz. Não posso dizer que discutimos por isso, pois ela não discutia por nada. Era, é claro, muito injusto da minha parte pressioná-la, muito indelicado, mas eu realmente não podia evitar, e eu poderia simplesmente ter deixado estar, mas não conseguia. O que ela acabou me contando somava em minha injusta estimativa nada. Tudo se resumia a 3 revelações muito vagas. Primeira, seu nome era Camila. Segunda, sua família era muito antiga e nobre. Terceira, sua casa ficava a oeste. Ela não me disse o nome da sua família, nem qual eram seus brasões, nem o nome de sua propriedade, nem mesmo o país em que eles viviam. Mas vocês não devem pensar que eu a incomodei incessantemente com as minhas perguntas. Eu procurava, na verdade, por oportunidades e mais insinuava do que fazia perguntas. Na verdade, 1 ou 2 vezes eu a ataquei mais diretamente, mas não importava que tática eu usasse, o resultado era invariavelmente um fracasso completo. Nem censuras nem agrados tinham efeito sobre ela, mas devo dizer que suas evasivas eram conduzidas com tanta melancolia e suplícias, com tantas e tão apaixonadas declarações de que gostava de mim e confiava em minha honra, e com tantas promessas que eu, ao final, saberia de tudo, que eu não podia ficar ofendida. Ela costumava colocar os seus lindos braços ao redor do meu pescoço e me puxar para perto, e encostar o seu rosto no meu e murmurar junto ao meu ouvido baixinho: Querida, seu coraçãozinho está ferido. Não me ache cruel porque obedeço à lei irresistível das forças e fraquezas.
Se seu coração está ferido, meu selvagem coração sangrará junto ao seu. No arrebatamento da minha enorme humilhação, eu vivo em sua vida calorosa, e você deve morrer, 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 gentilmente, na minha. Não posso evitar, como me aproximo de você. Você, por sua vez, se aproximará dos outros e aprenderá o arrebatamento daquela crueldade que mesmo assim é amor. Por um momento, não tente saber mais sobre mim e os meus, mas confie em mim com todo o seu espírito amoroso. E quando terminava essa episódia, ela me apertava mais forte em seu abraço trêmulo e beijava meu rosto gentilmente. Suas agitações e idioma eram inteligíveis para mim. Eu costumava querer fugir daqueles abraços tolos que não eram muito frequentes, admito, mas pareciam não ter energia. Ela murmurava palavras que soavam como uma cantiga de ninar nos meus ouvidos e transformavam minha resistência em um transe no qual eu só parecia me recuperar quando ela se afastava. Não gostava dela quando eu tinha essas disposições misteriosas. Eu experimentava uma estranha excitação, conturbada, que era ocasionalmente agradável, mesclada com a vaga sensação de medo e repulsa. Eu não tinha pensamentos distintos sobre ela enquanto duravam essas cenas, mas tinha consciência de um amor tornando-se adoração e também repugnância. Sei que isso é um paradoxo, mas não tenho outra forma de explicar a sensação. E agora escrevo, depois de um intervalo de mais de 10 anos, com a mão trêmula, com lembranças confusas e horríveis de certos acontecimentos e situações, sofrendo a mesma provação que sofria inconscientemente na época, embora com lembrança vívida e aguda dos fatos principais da minha história. Mas suspeito que na vida de todos existam certas cenas emocionais nas quais nossas paixões são despertas mais vívida e terrivelmente, e que são das quais nos lembramos mais fracamente. Às vezes, depois de uma hora de apatia, minha estranha e linda companheira segurava minha mão com uma pressão carinhosa, renovada repentinamente, corando levemente, olhando meu rosto com os olhos lânguidos e calorosos, e respirando tão rápido que seu vestido subia e descia, com a tumultuosa respiração. Era como o ardor de um amante. Aquilo me embaraçava, era odioso e ainda assim me dominava, e com os olhos regozijantes, ele me puxava para perto dela, e seus lábios quentes percorriam meu rosto com beijos, e ela sussurrava quase soluçando: "Você é minha, você deve ser minha, você e eu ficaremos juntas para sempre." Então, se jogava de volta na cadeira, cobrindo os olhos com as pequenas mãos, deixando-me trêmula. "Somos parentes?" eu costumava perguntar. "O que quer dizer com tudo isso? Talvez eu a lembre alguém que ama, mas não deve. Odeio isso. Eu não conheço você. Eu não reconheço a mim mesma quando você me olha e fala assim." Ela costumava suspirar com a minha veemência e então se voltar e soltar a minha mão. Lutei em vão para formar qualquer teoria satisfatória sobre essas manifestações extraordinárias. Não podia considerá-las uma afetação ou truque. Era sem dúvida a liberação momentânea de um instinto ou emoção reprimidos. Seria ela, apesar da negativa de sua mãe, sujeita a breves acessos de insanidade? Ou seria aquilo um disfarce para um romance? Eu havia lido sobre aquele tipo de coisa em velhos livros de história. E se um pueril apaixonado tivesse conseguido entrar na casa e quisesse fazer sua corte às escondidas com a ajudante de uma velha aventureira? Mas havia muitos argumentos contra essa hipótese, por mais que agradasse a minha vaidade. Não podia me gabar de receber muitas atenções que a galantearia masculina se deleita em oferecer. Entre aqueles momentos apaixonados, havia longos intervalos de lugares comuns, de alegria, de melancolia, durante os quais ela parecia não me dar atenção, exceto quando eu notava seus olhos me seguindo, cheios de fogo melancólico. Exceto durante esses breves períodos de misteriosa excitação,
Seus modos eram muito femininos e sempre muito lânguidos, muito incompatíveis com o sistema masculino saudável. Seus hábitos, sob alguns aspectos, eram estranhos. Talvez não tão singulares na opinião de uma dama da cidade, mas para nós, gente do campo, eram. Ela costumava descer do quarto muito tarde, geralmente não antes de 1 hora. Então, tomava uma xícara de chocolate, mas não comia nada. Então saímos para uma caminhada, era um mero passeio, mas ela ficava, quase imediatamente, muito exausta. E retornava ao castelo, ou se sentava em um dos bancos colocados aqui e ali entre as árvores. Era uma languidez física que sua mente não compartilhava. Ela conversava sempre com animação e muita inteligência. Às vezes, ela aludia por um momento à própria casa, ou mencionava uma aventura ou uma situação como uma antiga lembrança, que indicava um povo de modos estranhos e descrevia costumes dos quais nada sabíamos. Deduzi que essas pistas ocasionais de seu país natal eram muito mais remotas do que imaginei a princípio. Certa tarde, enquanto nos sentávamos sobre as árvores, uma procissão funerária passou por nós. Era o funeral de uma linda menina, que eu vira muitas vezes, filha dos guardas florestais. O pobre homem estava caminhando atrás do caixão da querida filha. Era filha única, e ele parecia estar com o coração muito partido. Camponeses, andando em pares, vinham logo atrás, cantando um hino fúnebre. Levantei-me para prestar meus respeitos quando eles passaram e acompanhei o hino que estavam cantando com tanta gentileza. Minha companheira me sacudiu pelo ombro rudemente e voltei-me surpresa. Não percebe como isso é contraditório? Disse ela com brusquidão. Pelo contrário, eu acho muito tocante. Respondi envergonhada pela interrupção e muito desconfortável, pois as pessoas que compunham a pequena procissão podiam se ressentir ao ver aquilo que estava acontecendo. Assim, recomecei a cantar e fui novamente interrompida. Está ferindo meus ouvidos, disse Camila, quase com raiva, tampando os ouvidos com seus pequenos dedos. Além disso, como pode saber que temos a mesma religião? Seus rituais me ofendem, eu odeio funerais. Que confusão! Ora, você deve morrer, todos devem morrer, e ficarão felizes quando o fizerem. Vamos para casa. Meu pai foi com um clérigo para a igreja. Achei que você soubesse que ela ia ser enterrada hoje. Ela? Não ocupo minha mente com camponeses, nem sei quem ela é, respondeu Camila com um lampejo nos belos olhos. Ela é uma pobre menina que achou ter visto um fantasma 2 semanas atrás e que esteve doente desde então, até ontem, quando expirou. Não me fale de fantasmas, não conseguirei dormir à noite se o fizer. Espero que não haja uma praga ou febre por aí. Parece muito ser o caso, continuei. A jovem esposa do guardador de porcos morreu apenas há 1 semana atrás, e ela achava que algo a havia agarrado pela garganta enquanto estava deitada, e quase a estrangulou. Papai disse que essas ilusões horríveis acompanham alguns tipos de febre. Ela estava muito bem no dia anterior. Depois disso, definhou e morreu em menos de 1 semana. Bem, espero que o funeral dela já tenha acabado, e que tenham cantado os hinos, e que nossos ouvidos não sejam torturados com bobagens desafinadas. Isso me afetou os nervos. Sente-se aqui ao meu lado, bem perto. Segure minha mão. Aperte com força. Havíamos nos afastado um pouco, chegando ao outro banco. Ela se sentou. Seu rosto sofreu uma mudança que me alarmou e até mesmo me aterrorizou por um momento. Ele escureceu e ficou terrivelmente lívido. Seus dentes e mãos estavam apertados. Ela franziu a testa e comprimiu os lábios, enquanto olhava para o chão sobre seus pés, e tremia continuamente, como se estivesse doente. Todas suas energias pareciam empenhadas em suprimir um ataque com o qual ela lutava furiosamente. E, ao final, ela deu um grito baixo e convulsivo de dor, e gradualmente a histeria cedeu. Pronto. É isso que acontece quando se estrangula pessoas com hinos, ela disse ao final. Me abrace forte, está passando. E gradualmente foi passando. Talvez para dissipar a impressão sombria que o espetáculo havia me causado,
Ela ficou incomumente animada e faladora, então fomos para casa. Essa foi a primeira vez que havia exibir aquele sintoma definido pela saúde delicada que a sua mãe havia falado. Também foi a primeira vez que havia exibir aquele temperamento. Ambos desapareceram como uma nuvem de verão, e somente uma vez depois daquilo eu testemunhei um sinal momentâneo de fúria por parte dela. Vou contar como aconteceu. Eu e ela estávamos olhando por uma das grades da janela da sala de estar, quando entrou no pátio pela ponte levadiça a figura de um andarilho, que eu conhecia muito bem. Ele costumava visitar o castelo, geralmente 2 vezes por ano. Era uma figura corcunda, com feições agudas e magras, que geralmente acompanhavam a deformidade. Ele tinha uma barba negra e pontuda e sorria de orelha a orelha, mostrando dentes brancos. Usava roupas castanhas, pretas e escarlates, cruzadas por mais tiras e cintos do que eu poderia contar, nos quais estavam pendurados todos os tipos de coisas. Nas costas, ele levava uma lanterna mágica e 2 caixas que eu conhecia muito bem. Em uma delas, ele levava uma salamandra e na outra, uma mandrágora. Aqueles monstros costumavam fazer o meu pai rir. Eram compostos por partes de macacos, papagaios, esquilos, peixes e ouriços, todos secos e costurados com grande cuidado, e causavam um efeito assustador. Ele tinha uma rabeca, uma caixa com instrumentos para invocar espíritos, um par de lâminas e máscaras presas no cinto e muitas outras coisas misteriosas ao seu redor. Na mão, ele levava um cajado negro, com anéis de cobre. Seu companheiro era um cachorro vadio, de aparência grosseira, que seguia logo atrás dele, mas parou desconfiado na ponte levadiça. Enquanto isso, o charlatão em pé no meio do pátio tirou o chapéu grotesco e se inclinou cerimoniosamente para nós, prestando seus respeitos fluentemente em um francês execrável e em um alemão não muito melhor. Então, pegando a rabeca, ele começou a tocar uma melodia animada e cantou alegre, mas desafinadamente, dançando com ares burlescos que me fizeram rir, apesar dos uivos do cachorro. Então, avançou para a janela, com muitos sorrisos e saudações, com o chapéu na mão esquerda, a rabeca sobre o braço e falando sem parar para respirar. Fez uma longa propaganda de todas as suas realizações e dos recursos das muitas artes que colocava a nosso serviço e das curiosidades e diversões que estavam sobre seu poder exibir a ordem nossa. As senhoras devem desejar comprar um amuleto contra a maldição que está atacando as florestas como um lobo, ele disse, derrubando o chapéu no pavimento. As pessoas estão morrendo à torta e à direito, e eis aqui um amuleto que nunca falha. É só prendê-lo ao travesseiro e as senhoras poderão rir do monstro. Aqueles amuletos consistiam em pedaços oblongos de pergaminho, cobertos de símbolos e diagramas cabalísticos. Camila comprou um imediatamente e eu também. Ele estava olhando para cima e estávamos sorrindo para ele, divertidas. Pelo menos, posso dizer que eu estava. Enquanto olhava para nossos rostos, seu olhar penetrante pareceu detectar algo que chamou sua atenção. Logo, ele desenrolou um estojo de couro cheio de todo tipo de estranhos pequenos instrumentos de aço. Veja, minha senhora, ele disse, exibindo-os e se dirigindo a mim. Eu pratico, entre outras coisas menos úteis, a profissão de dentista. Que a praga leve esse cachorro, ele disse. Silêncio, animal. Ele uiva tanto que as senhoras mal podem ouvir uma palavra minha. Sua nobre amiga, a jovem dama à sua direita, tem os dentes muito afiados, longos e finos e pontudos, como um furador, como uma agulha. Mas com o meu olhar agudo, eu olho para cima e os vejo distintamente. Agora, se por acaso eles ferirem a jovem dama, e eu creio que devem fazê-lo, aqui estou eu, e a minha lima, meu punção e meus alicates. Posso deixá-los redondos e sem corte, se a senhora desejar. Não mais como dentes de peixe, mas como os de uma linda jovem dama devem ser. Hã? A jovem dama está descontente? Fui ousado demais? Eu a ofendi? Camila, de fato, parecia furiosa quando ele se afastou da janela.
Como aquele charlatão ousa nos insultar assim? Onde está o seu pai? Deve exigir uma reparação dele. Seu pai faria que aquele patife fosse amarrado e chicoteado e queimado até os ossos com ferro de marcar gado. Ela se afastou 1 ou 2 passos da janela, sentou-se e mal havia perdido de vista seu ofensor quando sua fúria cedeu tão subitamente quanto havia surgido. Seu rosto recuperou gradualmente o seu tom de costume e ela pareceu esquecer o pequeno Corcunda e suas tolices. Meu pai estava muito desanimado aquela noite. Ao entrar, ele nos disse que havia ocorrido outro caso similar aos 2 casos fatais que haviam ocorrido recentemente. A irmã de um jovem camponês da propriedade, a apenas 1 milha de distância, estava muito doente e fora, como descreveu, atacada de modo muito parecido e agora estava definhando lenta, mas constantemente. Tudo isso, disse meu pai, é perfeitamente explicável por causas naturais. Essas pobres pessoas infectam uma a outra com as suas superstições e repetem em suas imaginações as imagens de terror que flagelaram seus vizinhos. Mas essa circunstância por si só é horrivelmente assustadora, disse Camila. Como assim? Perguntou meu pai. Tenho muito medo de imaginar ver coisas assim. Creio que seria tão ruim quanto na realidade. Bom, estamos nas mãos de Deus. Nada pode acontecer sem a sua permissão e tudo acabará bem para aqueles que o amam. Ele é nosso fiel Criador. Ele nos criou e cuidará de nós. Criador? Natureza, disse a jovem dama em resposta ao meu gentil pai. Essa doença que invade o campo é natural, natureza. Todas as coisas vêm da natureza, não? Todas as coisas dos céus, na terra e sobre ela, agem e vivem como a natureza ordena. Eu acredito que sim. O doutor disse que viria hoje, disse meu pai depois de uma pausa. Quero saber o que ele pensa disso e o que acha que deveríamos fazer. Os médicos nunca me fizeram nada de bom, disse Camila. Então você esteve doente? Perguntei. Mais doente do que você jamais ficou, ela respondeu. Há muito tempo? Sim, há muito tempo. Eu sofri dessa mesma doença, mas não me lembro de nada além da dor e da fraqueza, e essas não eram tão ruins quanto as que se sofrem em outras doenças. Então você era muito jovem? Ouso pedir que não falemos mais sobre isso. Você não gostaria de magoar a sua amiga, certo? Ela me olhou languidamente nos olhos e colocou o braço ao redor da minha cintura e carinhosamente me levou para fora da sala. Meu pai estava ocupado com alguns papéis perto da janela. Por que seu pai gosta tanto de nos assustar? Disse a linda moça com um suspiro e um leve estremecimento. Ele não gosta, querida Carmila. Não há nada mais longe da sua mente. Está com medo, querida? Eu teria muito mais medo se achasse que havia qualquer perigo real de ser atacada, como aquelas pobres pessoas. Você tem medo de morrer? Sim, todos têm. Mas morrer como os apaixonados, morrer juntos para que possam viver para sempre. Moças são como lagartas, Laura, enquanto vivem no mundo, para finalmente se tornarem borboletas quando chega o verão. Mas, enquanto isso, há vermes e lavas. Não entende. Cada um com suas processões, necessidades e estruturas peculiares. Assim como Monsieur Buffon em seu grande livro na sala do seu lado. Mais tarde, naquele mesmo dia, o médico chegou e ficou fechado com o papai por algum tempo. Era um homem habilidoso, com mais de 60 anos, usava pó e babeava o rosto pálido até ficar liso como uma abóbora. Ele e meu pai saíram juntos da sala e eu vi papai rir e dizer enquanto saíam: Bem, fico surpreso com um homem sensato como você. O que me diz sobre hipoglifos e dragões? O médico estava sorrindo e respondeu balançando a cabeça. Mesmo assim, a vida e a morte são estados misteriosos e sabemos muito pouco sobre os recursos de ambas. Eles continuaram andando e não pude ouvir mais nada. Eu não sabia do que o médico estava falando, mas acho que agora eu sei.